E aí galera Game Dev, eu me chamo Júlio Rodrigues e seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo irei abordar temas informativos e polêmicos que todos os desenvolvedores apaixonados por BGE, UpBGE e Range devem estar cientes. Caso esteja sem paciência, acelere o vídeo conforme a explicação aqui abaixo. Caso queira ver apenas o tema que lhe interessar, deixe na descrição os tempos do vídeo onde cada tópico abordado se encontra. Este material está sob a licença Creative Commons e mais derivações. Para seguir com esta licença, você deve estar ciente de que caso use este material, deverá dar os devidos créditos, não poderá usar ele para fins comerciais e caso compartilhe, deverá fazer sem qualquer alteração no conteúdo original. Gentilmente, peço que poste o link na descrição do seu vídeo, informe verbalmente sobre ele e não faça react. Sobre minha formação, eu sou bacharel em Administração de Empresas pela UEMASul. Atualmente sou aluno da IFSU de Minas, onde estou cursando técnico em desenvolvimento de sistemas. Também sou aluno da UFPI, onde estou cursando licenciatura em computação. Sou desenvolvedor de jogos, sistemas web e trabalho com linguagens como JavaScript, PHP e Python. Algumas considerações que preciso deixar claro é que eu não sou o dono da verdade, mesmo que algumas vezes durante a exibição deste vídeo minha entonação de voz pareça transmitir isso. Outro ponto é que não possui qualquer vínculo profissional com a equipe da Range. O objetivo desse vídeo é trazer reflexão a respeito do que será abordado aqui, e não para dizer se você está certo ou errado. Sinta-se à vontade para comentar, criticar e corrigir qualquer informação errada que possa acabar passando aqui. Neste vídeo, veremos sobre UpBGE, o uso do BP Player, Range Engine e a licença GPL GNU, onde de cada um desses itens abordarei características e pontos positivos e negativos. Mostrarei também como ganhar dinheiro com seus projetos sem infringir a licença GPL. Abordarei um pouco sobre a UpBGE 3 e o porquê a Range é a melhor opção para o seu projeto de jogo desktop atualmente. E por fim, falarei tudo o que sei até agora sobre a Range Engine versão 2.0. Agora sem mais delongas, vamos nessa! A UpBGE. A UpBGE é um software com todas as ferramentas para o desenvolvimento de jogos 3D e 2D, porém a ferramenta possui foco em 3D. É uma cópia não oficial da Blender Game Engine, a BGE, em sua versão 2.79, que foi feita em 2015, porém com mais recursos e otimizações. É um software livre e de código aberto sob licença GPL GNU. Suas criações na UpBGE podem ser exportadas e comercializadas livremente com algumas ressalvas. É leve e pode ser usado na maioria dos computadores. A versão 0.2.5b é a última e mais estável versão do software e sua engine utiliza o OpenGL versão 2.1 como renderizador de jogo. Qual o potencial da UpBGE? O jogo The Future Ends foi desenvolvido pela empresa Merus Studios e lançado em 2022. Neste jogo foi demonstrado todo o poder que a ferramenta pode oferecer. Percebo agora que você que está começando no desenvolvimento de jogos encheu seus olhos de água e já está imaginando tirar todas as suas ideias do papel e desenvolver na ferramenta, não é mesmo? Ideias como GTA V, Counter-Strike, God of War, mas... Calma aí, paizão. A verdade é que o jogo que você acabou de ver é resultado de um trabalho árduo, realizado não só por uma pessoa, mas por uma equipe experiente e empenhada. Todo projeto de jogo precisa de envolvimento com outros setores, como o desenvolvimento da história, dos puzzles, das modelagens de ambientes e objetos, desenvolvimento de imagens, texturas, animações, planos de marketing, compra de assets, organização de licenças, créditos, etc. Tem também os setores de pós-venda, como suporte, desenvolvimento de correções e lançamento de atualizações. O mercado, ou seja, os desejos do consumidor mudam constantemente. Um dia ele quer uma coisa e na outra semana já quer outra. É preciso entender que tempo é dinheiro e que um projeto como este leva um tempo significativo para ser concluído. Todo projeto possui uma relação inversamente proporcional entre o tempo de conclusão e o número de desenvolvedores empenhados no mesmo. Ou seja, quanto mais pessoas envolvidas, em menos tempo você terá o seu projeto concluído e poderá satisfazer a necessidade do seu grupo de clientes naquele momento. Então lembre-se, jogos como The Future Ends são projetos para realização em equipe. Por isso, busque desenvolver projetos simples onde você poderá desenvolver sozinho e poderá ter a certeza que irá começar e concluir. Enquanto estiver aprendendo a desenvolver seus jogos, tenha em mente 3 palavras: organização, desempenho e retrocompatibilidade. A organização será de suma importância para o seu projeto e todos os seus setores, pois ela irá lhe proporcionar controle e poderá lhe poupar bastante tempo em caso de problemas como resolução de bugs de jogo e mudança de estratégias. Desempenho é algo que seu projeto deverá ter ao máximo, pois nenhum usuário irá se sentir seguro caso o computador dele comece a travar ou ter queda de FPS durante a diversão.
A retrocompatibilidade é caso você queira que seu jogo funcione no maior número de computadores possíveis. E aí vai uma dica: construa versões pequenas do seu jogo e mande para seus amigos testarem computadores fracos antes do lançamento oficial do seu projeto. O que dá de fazer na UpBGE 0.2.5b? Nela você poderá programar visualmente seus jogos com os chamados tijolos lógicos, os Logic Bricks. Ou caso saiba programar em Python, fique à vontade para desenvolver suas lógicas com essa linguagem. É possível também organizar suas cenas, objetos e propriedades de cada objeto que farão parte do seu jogo de forma hierárquica. E depois de tudo pronto, exportar e vender seu jogo em plataformas digitais como a Steam, Epic Games, etc. Devido à ferramenta herdar módulos do software Blender, você ainda poderá modelar, texturizar, pintar e animar objetos em 3D, criar e editar vídeos com seus objetos. No entanto, a ferramenta Blender em suas versões 3 e 4 oferecem recursos mais poderosos para esse tipo de trabalho. Quais os problemas da UpBGE 0.2.5b? Infelizmente, o suporte e desenvolvimento foram encerrados em 2021. A UpBGE continua em sua versão 3, no entanto, não possui vínculo com sua versão anterior. Também é notável que a versão 0.2.5b deixou consigo muitos bugs de desempenho, o que não viabiliza o desenvolvimento de ideias atuais como jogos de sobrevivência com vários zumbis em cena. A ferramenta não possui suporte a projetos web ou mobile. Você pode até ter visto por aí algum desenvolvedor suportando algum projeto web usando a ferramenta. No entanto, a ferramenta que faz a exportação web é terceirizada e não suporta alguns módulos Python da Blender. Com relação ao mobile, existe uma empresa que vende curso de desenvolvimento de jogos na BGE, que ensina a fazer a exportação do seu projeto para mobile. Porém, não é indicado devido a questões de suporte, desempenho ruim e existirem outras ferramentas gratuitas que não farão você sentir que perdeu seu tempo caso queira seu projeto rodando em smartphones. Projetos multiplayer online é uma possibilidade palpável, porém não conveniente. Por causa da licença GPL-GNU, você poderá ter muita dor de cabeça com possíveis ataques ao servidor do seu projeto. Para impedir isso, será necessário contratar terceiros experientes para supervisionar seus servidores, uma coisa nada indicada para quem está começando sem recursos financeiros disponíveis para tal propósito. A UpBGE é exclusiva para projetos desktop e a ferramenta, por muito tempo a mais utilizada para exportar projetos de forma criptografada, se chama BP Player. Falaremos sobre essa ferramenta de exportação mais adiante. A UpBGE possibilita escrever scripts Python para desenvolver lógicas. No entanto, a linguagem não entrega bom desempenho em alguns casos. Devido à sua licença GPL-GNU ser herdada da Blender, muitos desenvolvedores optam por não usar a ferramenta para desenvolver seus jogos. Falarei sobre essa licença mais adiante. Quais os problemas de usar o BP Player? A ferramenta BP Player foi por um bom tempo defendida por muitos desenvolvedores de jogos que utilizavam e ainda utilizam BGE e UpBGE. É uma ferramenta que garantia exportar o projeto de forma criptografada, respeitando as diretrizes da licença GPL. Depois que o projeto era exportado com a ferramenta, todos os assets e scripts não podiam ser lidos por outros usuários. Todo o conteúdo do jogo ficava protegido do público. Apesar de muitos desenvolvedores defenderem o uso do BP Player para exportar um projeto visando respeitar a licença GPL, a ferramenta na verdade infringe essa licença. Está ansioso para saber que licença é essa? Calma aí que já iremos chegar lá. Outro problema do BP Player era que o jogo exportado, quando executado, era carregado todo na memória do computador, o que atrapalhava o desempenho do mesmo em alguns cenários. Até onde há conhecimento, a ferramenta se tornou conhecida porque foi disponibilizada no fórum oficial da Blender. Possui documentação, é criptografada e seu criador não revelou sua identidade. E aí vai uma indagação: por que não? Apesar de muitos desenvolvedores usarem a ferramenta, infelizmente ela infringe a licença GPL herdada da Blender. Quem usou a ferramenta para os seus projetos deve estar achando um absurdo eu dizer isso, mas é já que você vai entender o que eu estou falando. O que é a licença GPL-GNU? Esta licença possui muitos detalhes, no entanto, resumi de forma bem simples para que você que não conhece entenda como ela funciona. A General Public License, ou licença pública geral, diz que qualquer usuário tem de forma gratuita o direito de executar, estudar, modificar, compartilhar ou vender o software que está sob essa licença. No entanto, caso o usuário modifique ou desenvolva um software derivado dele,
e queira destinar sua versão ao público, o mesmo deverá seguir a mesma licença, liberando todos os seus assets como imagens, ícones, código-fonte, etc., também gratuitamente. A liberação ao público deve ser de forma legível e sem qualquer criptografia ou ofuscação, para que pessoas possam usufruir dos direitos da licença GPL, como estudar, modificar e redistribuir, pois não tem como você modificar com segurança algo que você não entende como funciona de maneira geral. Um projeto criptografado em sua totalidade ou parcialmente não pode ser modificado e redistribuído com segurança. Por isso, ferramentas como o BP Player infringem a licença GPL. O usuário estará livre dessa licença se o projeto derivado for privado e utilizado em local fechado, como sua casa ou empresa. Agora você já sabe que a BGE pertence à Blender e que a UpBGE e a Range Engine são softwares derivados da BGE e por isso herdam a licença GPL. Quais os problemas da licença GPL? Uma das grandes pedras nos sapatos dos desenvolvedores de games com a BGE e UpBGE na licença GPL é devido à relação ao seu contexto comercial, pois não há como vender algo que você disponibiliza de graça. Um outro ponto é que existe ainda pouca clareza no que diz respeito aos detalhes desta licença. Infelizmente, sem que você queira, todos os componentes do seu projeto, como imagens, sons, texturas, etc., herdam a licença. Isso mesmo, o seu projeto não é apenas scripts ou modelos, mas é um conjunto de várias coisas que só funcionam juntas e somente podem ser estudadas e compreendidas juntas. Por isso a licença não permite nenhuma forma de encriptação e nem ofuscação de código. Mas aqui coloco uma observação importante. Você pode encriptar, mas se publicar, deve disponibilizar sob a mesma licença todo o seu projeto para que os usuários usufruam da mesma. O projeto tem que ser disponibilizado de forma legível e totalmente claro, para que outras pessoas possam usufruir dos direitos da licença GPL, como baixar, estudar, modificar e redistribuir gratuitamente. Outro ponto negativo é que se seu projeto for disponibilizado ao público, qualquer pessoa ou empresa pode pegar sua ideia e ganhar dinheiro com ela, sem precisar lhe pagar nada por isso. Aqui não me refiro a apenas copiar e colar, mas usurpar a ideia em si e implementar em outras linguagens ou ferramentas. Infelizmente, aqui no Brasil, serviços jurídicos de licenciamento e processos contra usurpadores não são nada atrativos financeiramente. Para honrar com a licença GPL, você que está começando acaba tendo que liberar também seus assets próprios, sem estarem devidamente licenciados e sem que você tenha recursos monetários para pagar processos jurídicos, caso alguma empresa esteja ganhando bastante dinheiro com a sua ideia. Como posso ganhar dinheiro com meus projetos cumprindo com a licença GPL? É bem simples, você pode oferecer planos de suporte personalizado, propagar seu projeto para captar doações, ministrar cursos e palestras sobre ele, vender projetos relativos como adesivos, canecas, camisetas e se utilizar de ferramentas de marketing para atrair patrocinadores. Qual a atual percepção dos desenvolvedores de jogos que usam BGE, UpBGE e Range sobre a GPL? Antigamente, acreditava-se que todo projeto poderia ser encriptado com o BP Player. E atualmente? Atualmente, a maioria dos desenvolvedores acreditam que a única coisa que deve ser publicada são os scripts Python, que se utilizam do módulo BGE ou Range, e que lógicas criadas com os Logic Bricks estão isentas dos deveres da licença GPL. Agora você sabe que essas ideias são equivocadas. O que a Blender diz sobre a licença GPL? Ela diz que se seu jogo incluir qualquer software da Blender, UpBGE ou Range, deve concordar com essa licença. Diz que todas as criações feitas no software são de exclusiva propriedade do desenvolvedor e que apenas o software e o código-fonte estão sob essa licença. Deixa claro que o arquivo .blend.range com imagens, texturas e sons não estão sob a licença GPL. Explica que se o arquivo do seu jogo rodar de maneira separada do arquivo .blend de ignição, o mesmo poderá ter qualquer licença que desejar e que todas as suas diretrizes fixadas sobre a licença GPL são feitos por voluntários. Minha percepção sobre a Blender e a licença GPL. Como havia dito antes, o seu projeto não é apenas scripts. Para cumprir as cláusulas da GPL, o seu projeto deve ser totalmente liberado com scripts, modelos, texturas, imagens, etc., a fim de que seja estudado e possivelmente modificado e redistribuído com segurança.
Uma reflexão que preciso fazer é que usar uma API é apenas uma forma de se comunicar com o código-fonte e não de usar ele em si. Então, se eu encriptar o meu projeto, a Blender pode entrar com processo jurídico contra mim? Poder até pode, mas se ela algum dia direcionar processos jurídicos contra pessoas físicas ou empresas desenvolvedoras de jogos por causa da licença GPL, a ferramenta será desmoralizada e ocorrerá o efeito cascata entre os demais desenvolvedores que, de imediato, irão abandonar de vez o uso da ferramenta e suas derivações. Um outro ponto é que se a Blender tiver a intenção de processar infratores da licença GPL, juridicamente, ela possivelmente vai atrás de grandes empresas, o que acredito que isso somente ocorrerá com relação a softwares derivados da própria Blender, mas não jogos em si. Se você decidir encriptar todo o seu projeto, sugiro que guarde uma porcentagem dos seus recursos financeiros recebidos para negociar royalties com a Blender, pois ela é uma empresa que pode se mostrar aberta à negociação caso seu projeto seja promissor. Um outro ponto é que a Blender nunca se pronunciou contra o uso de ferramentas de encriptação como o BP Player. Por exemplo, houve um caso de um addon famoso da Blender desenvolvido por um terceiro que infringiu a GPL e começou a captar cadastro de seus usuários para baixar a extensão. No entanto, a Blender apenas cortou seus vínculos com a empresa desenvolvedora, não envolvendo a área jurídica no caso. Um outro ponto que eu preciso comentar é que alguns integrantes da própria empresa Blender incentivam a ofuscação do código-fonte em projetos de jogos. Declaram que existe a possibilidade de trocar arquivos .py por .pyc, mas como vimos anteriormente, isso infringe a GPL. O porquê desse incentivo eu não faço ideia. É como se nem eles gostassem da ideia da licença GPL em sua totalidade em alguns casos. Uma outra verdade é que a maioria dos desenvolvedores de grandes e pequenos projetos, em hipótese alguma, vão liberar seus projetos ao público. Por que não a versão 0.3 da UpBGE? Infelizmente, ela é incompatível com a versão 0.2.5b ou inferior, e só funciona em computadores com no mínimo 8 GB de memória RAM, devido ao seu renderizador chamado Eevee, que por sinal é inadequado para projetos com alta performance e retrocompatibilidade. Por ser novo e sofisticado, pode deixar o seu projeto complexo. A Range Engine. A Range Engine é uma cópia não oficial da UpBGE 0.2.5b, feita em 2022, porém com muito mais recursos e otimizações. Seu desenvolvimento é liderado por Rafael Tavares e sua equipe. Apesar de muitos acharem que seus desenvolvedores são estrangeiros, isso não é verdade. Rafael Tavares e a maior parte de sua equipe são brasileiros. A ferramenta é da licença GPL e a sua versão mais recente e estável é a 1.5, que atualmente já está disponível para download por qualquer pessoa. Grandes nomes como Dalai Felinto, que é coordenador de desenvolvimento da Blender, e Kliman Foucault, que é desenvolvedor dos módulos GPU Viewport e Eevee do Blender, estão envolvidos no projeto. A versão 1.5 ainda utiliza o OpenGL 2.1, porém, veremos mais adiante que essa versão do OpenGL está se despedindo para a nova versão da Range Engine. Por que migrar para a Range Engine? Por herdar a licença GPL, a Range é totalmente gratuita para baixar e usar de forma prática e objetiva. Possui otimizações que aumentam fortemente a performance do seu projeto e novas ferramentas estão sendo incluídas. Suas criações na Range podem ser comercializadas livremente, lembrando sempre de respeitar as diretrizes da licença GPL. Seu projeto pode ser facilmente exportado para game com criptografia, segurança e conformidade parcial com a licença GPL, através da ferramenta oficial Range Armor. Essa ferramenta de exportação resolve o problema de uso de memória RAM que havia quando o projeto era exportado no BP Player. Para migrar da UpBGE para a Range é bem simples, basta trocar a extensão dos arquivos de .blend para .range e abrir seu projeto normalmente na aplicação. A Range Engine possui Discord oficial com comunidade fortemente movimentada para te ajudar, e é uma ferramenta que busca competir com grandes softwares como Unity, Unreal e Godot. Quais os problemas da Range Engine? Como nem tudo são flores, é preciso entender que a Range Engine não possui qualquer vínculo financeiro com a Blender e que a ferramenta é sustentada por seus patrocinadores através do Patreon. Sendo patrocinador nível básico, você tem a permissão para baixar a versão mais recente do software. Já um patrocinador nível médio, tendo além dos benefícios básicos, tem também suporte a projetos pessoais. A Range, como todo software, ainda possui bugs a serem corrigidos, e ainda não é possível desenvolver jogos para o sistema operacional da Apple, o macOS. Devido à sua licença GPL ser herdada da Blender, muitos desenvolvedores preferem por não usar a ferramenta para desenvolver seus jogos. Minha percepção sobre a Range e a licença GPL. A ferramenta Range Armor também encripta arquivo,
No caso aqui é o arquivo .rand, e isso vai contra a proposta da licença GPL. Aqui eu faço uma reflexão interessante. Se a Blender não está infeliz e nem se pronuncia contra o uso da Rand Armor, então encripte tudo, até seus códigos Python, pois qualquer forma de encriptação ou ofuscação infringe a licença GPL. Alguns desenvolvedores acreditam que a equipe da Rand poderia reescrever todo o módulo BGE Rand para se livrar da licença GPL, porém, sabemos que isso é inviável devido a vários fatores. Lembre-se que se ocorrerem processos judiciais contra desenvolvedores que usam a ferramenta para desenvolver seus projetos, irá ocorrer o efeito cascata entre os demais. Somente a Blender vai perder com esse tipo de atitude. Quais os recursos mínimos preciso ter no meu PC para usar a Rand? O ideal é que seus hardwares tenham sido desenvolvidos a partir de 2015 e que seu processador seja Intel Graphics Celeron ou AMD com Graphics. Sua memória RAM deve ter no mínimo 2 GB de memória. Seu sistema operacional deve ser o Windows a partir da versão 10 ou Linux, de preferência a distribuição Ubuntu. Sua placa de vídeo pode ser on-board, mas um off-board é um diferencial. A Rand Engine 2.0. A Rand 2.0 ainda está em desenvolvimento e após lançada trará consigo a OpenGL em sua versão 3, como renderizador de jogos. Trará também Cython de forma nativa na ferramenta. Para você que não sabe, Cython é uma forma de escrever Python e ele executar com a mesma eficiência da linguagem C. O renderizador Eevee está sendo implementado na Rand, mas de uma forma diferenciada e leve, própria para jogos. O editor Logic Bricks infelizmente está com seus dias contados. Aos poucos deixará de receber suporte e será excluído de vez da ferramenta. E uma novidade que ainda não virá com essa versão é o Rand Nodes, que já está nos planos da equipe e será escrito do zero em C++, implementado futuramente. Então aqui encerramos o nosso conteúdo. Eu gostaria de agradecer ao Rafael Fadiani pela colaboração e supervisão ao conteúdo aqui abordado. O link do canal e do jogo dele disponível na Steam estão na descrição. Bem, é isso galera. Curtam, comentem e compartilhem entre os apaixonados pela BGE, UpBGE e Rand. Até o próximo vídeo. Tchau!